Estamos com 6 minutos depois das 10 da manhã. Mais uma vez, bom dia, bem-vindos e boa segunda-feira. Um bom arranque de semana. A melhor música do teu dia está por aqui. Mas porque hoje é segunda-feira, no arranque de hora temos finanças num minuto. Como habitualmente, todas as segundas-feiras trazemos à antena temas de interesse que mexem com as nossas vidas, com as nossas carteiras, com a dinâmica das nossas empresas. Hoje vamos falar sobre um tema que tem a ver com benefícios fiscais. De novo em estúdio, Miguel Domingues, CEO da empresa Census. Olá, Miguel, bom dia. Olá, bom dia. Miguel, falamos aqui muitas vezes em incentivos para empresas. Hoje falamos de alguma forma incentivos para as nossas vidas pessoais, porque o tema da semana são os PPRs. Sim, os PPRs, que é um produto financeiro, um produto já imensamente conhecido dos portugueses, mas acho que é bom porque está a chegar ao final do ano e normalmente é uma época alta para as pessoas estarem a atender aquilo que lhe possa trazer algum benefício fiscal. E portanto trazemos aqui o PPR, tentar dar aqui umas noções do que é que são os PPRs, a maioria das pessoas já os conhece, mas também dos benefícios fiscais ou até das possibilidades que o próprio PPR, mesmo não sendo benefícios fiscais, de entrada possam ter benefícios para as pessoas em termos de aplicação financeira. Então, de forma muito direta, começando pelo tema PPR, significa o quê? Plano Poupança Reforma, não é? Exatamente, são planos Poupança Reformas, é um produto que foi criado sob o ponto de vista de benefício fiscal por um decreto-lei, obviamente, foi por lei. Não passa de um produto financeiro, vamos ver, onde as pessoas possam depositar o dinheiro. A nível do produto financeiro há que atender, e isto é um alerta que eu também chamo, os PPRs são produtos que podem trazer risco ou não trazer risco quando se aplica. Okay? Há PPRs com o capital garantido e há PPRs que não têm o capital garantido. É importante as pessoas, quando fizerem um PPR, anunciar. Normalmente aqueles que não têm o capital garantido têm uma rentabilidade expectável muito superior àquelas que têm o capital garantido. Mas seja como for, o PPR per si é uma excelente alternativa a um depósito. Por exemplo, até porque estamos com taxas de juros baixíssimas, okay? Independentemente da questão fiscal. Portanto, temos aqui uma vantagem, nomeadamente, que tem a ver com benefícios fiscais, que tem a ver, no fundo, com o acumular de algumas economias para uma fase posterior da vida das pessoas e, ao mesmo tempo, também com rentabilidade. Exatamente, nós estamos aqui a jogar com três situações. Agora nós vamos ver que, por exemplo, o regime dos PPRs, eles têm determinados condicionamentos ao reembolso, mas esses condicionamentos apenas são para retirar ou para reduzir ou retirar os benefícios fiscais que têm, e nunca um condicionamento legal do reembolso. Ou seja, o que eu quero dizer é que uma pessoa pode aplicar o PPR hoje em dezembro e pode em janeiro resgatá-lo, e nada o impede que isso aconteça. Tem depois penalizações a níveis fiscais, ou melhor, deixará de ter benefícios a níveis fiscais, e portanto o resto é uma questão de produto financeiro. Muito bem, vamos então tentar perceber quais tipos, porque existem vários tipos de PPRs, não é? Sim. Os PPRs é o produto, é aquilo que já referi há bocadinho. Há vários tipos de PPRs, sendo que há PPRs com risco, PPRs sem risco. A maioria das instituições financeiras ou bancos têm PPRs, a grande maioria das seguradoras também tem PPRs. O que alertamos é que a pessoa, quando escolher o seu PPR, escolha não só tendo em vista a sua rentabilidade, mas também o nível de risco que está associado. Portanto, analise o produto, peça informações para ver qual é o nível de risco. Cada eu posso estar disposto a investir num PPR eu até quero arriscar e vou investir neste PPR, porque isto, no fundo, depois do outro lado tem um balanço. Como é que as instituições financeiras tiram rentabilidade? Eles vão aplicar o dinheiro que nós requeremos nos PPRs, que nós adjudicamos os PPRs, vão depois investi-los em diferentes tipos de situações. E, portanto, mediante o risco que a gente acede, pode ser fundos imobiliários, pode ser fundos de ações, pode ser uma série de situações, e, portanto, é um produto financeiro que, no fundo, está regulado por lei para ter benefícios fiscais e daí ser tão, no fundo... apelativo. Exatamente, apelativo para as pessoas. Falando dos reembolsos, Miguel... quando é que podem ocorrer os ditos reembolsos? O reembolso, para não ter penalização a nível fiscal, e depois nós já vemos, porque é assim, nós temos aqui duas situações que nós vamos analisar aqui, que são benefícios à entrada e benefícios à saída. Em primeiro lugar, vamos falar dos condicionamentos à saída, ou seja, nós aplicamos PPR, podemos aplicar durante uma vida, podemos aplicar uma vez, podemos aplicar mensalmente, o que for, e depois
como é que nós podemos resgatar? Nós podemos resgatar, em primeiro lugar, quando atingirmos a idade da reforma. Podemos lá chegar e dizer assim, eu quero, e daí estar isentos de qualquer penalização. Eu falo, estes são condicionantes para estar isentos de qualquer penalização. A partir dos 60 anos de idade, desde que tenha pelo menos 5 anos. Ou seja, uma pessoa que fez PPRs até aos 55, chega aos 60 anos, independentemente de atingir a pensão de velhice, pode pedir o seu PPR. Uma pessoa com 65 anos que mete 10 mil euros ou 20 mil euros em PPRs, pode, quando atingir a reforma aos 66 ou 67, levantá-lo todo, não precisa ter os 5 anos. A partir dos 60 anos. A utilização de pagamentos de prestações de crédito à habitação. Prestações, atenção, não é, a pessoa não pode ir levantar o dinheiro para amortizar antecipadamente o crédito. Pode, por exemplo, num período que esteja menos confortável, levantar o dinheiro para pagar prestações, que eventualmente dizer assim, olha, tenho 6 prestações de atraso, vou levantar o meu PPR e pago essas 6 prestações e daí não tenho prejuízo, ou seja, não tenho uma contenção do benefício fiscal. Mas isso pode fazê-lo antes dos 65 pode anos? Pode fazê-lo antes dos 65, exatamente. Ou seja, nós temos, em termos de idade, temos, primeiro, reforma por velhice. Segundo, a partir dos 60 anos, desde que tenha 5 anos mínimo de permanência do PPR. E depois temos aquelas situações a todo o tempo e que podem ser utilizados para pagamento das prestações dos contratos de habitação. Muito bem. O desemprego de longa duração, incluindo membros do agregado familiar. Ou seja, por exemplo, um casal em que um deles tem um desemprego de longa duração, pode ir buscar o PPR sem penalizações fiscais. Ou incapacidade permanente para o trabalho. Também há outras das situações. Há um acidente de trabalho, a pessoa fica com uma incapacidade permanente, independentemente do grau, é atribuído uma incapacidade permanente, pode levantar o PPR. E isso não tem, voltamos a dizer, não há penalizações nestas circunstâncias. Fiscais. Exatamente. Ainda tem a questão da doença grave, ou seja, de qualquer membro do agregado familiar, aquilo que são chamadas doenças graves, são tipo cancro, há um conjunto de doenças que são consideradas graves, independentemente do resultado dela, com o diagnóstico pode ser levantado o PPR sem ter prejuízos fiscais ou sem ser deduzidos os benefícios que foram beneficiados à entrada. E depois ainda tem a situação de morte, não é? Exatamente. A morte aí é evidente, ele pode ser levantado, quando a pessoa morreu, ele pode ser levantado pelos herdeiros legais ou pelo beneficiário, no caso do PPR ser especificamente um beneficiário. Muito bem, estas são situações em que podemos aplicar o nosso dinheiro no PPR e podemos ser reembolsados sem penalizações e sem prejuízo dos benefícios, porque a grande vantagem dos PPR, uma das grandes vantagens, para além da rentabilidade, é a dedução à coleta, o benefício fiscal na dedução à coleta. Exatamente, é o benefício fiscal que a gente chama de benefício fiscal à entrada, ou seja, quando se faz o depósito, quando se subscreve o PPR, aí nós temos um benefício fiscal. Evidentemente que aquilo que eu aconselho é as pessoas fazerem simulações ou perguntar a quem tenha conhecimento se efetivamente já tem direito, porque isto é à coleta e tem que saber o rendimento disponível das pessoas com um conjunto de sessões específicas que cada agregado tem, portanto é muito específico. Agora, genericamente, até aos 35 anos, se forem pessoas até 35 anos, podem ter um benefício de 400 euros na coleta. Imagine o que dá nesta situação uma coisa do género de, se depositar 2 mil euros, pode ter logo um rendimento de 20% à cabeça. Portanto, isto é importante, um rendimento fiscal. É preciso perceber se a pessoa consegue. Sim, vamos imaginar uma situação prática em que alguém terá que pagar de IRS 600 euros e tem uma coleta superior a 400, faz uma aplicação de IRS de PPR de 2 mil euros, tem 20%, consegue reduzir 400 euros, em vez de pagar 600 e tal, vai pagar 200 e tal. Exatamente. E portanto tem logo o benefício à cabeça suficiente, que isto já foi muito maior, só que continua a ser significativamente apelativo, na minha opinião. Isto há vários patamares, não é? Claro. Até aos 35 dá para 400 euros. 400 euros, sim. Dos 35 aos 50 dá 350 euros, mais 50 anos até a idade da reforma dará 300 euros. Ok? Muito bem. E portanto isto são basicamente 20% daquilo da aplicação. Muito bem, é uma das vantagens, portanto tem a ver com este benefício fiscal à entrada, essencialmente na dedução daquilo que teria que pagar em termos de coleta, portanto de IRS. Há algum tipo de problema associado a este? Evidentemente que quando nós usufruímos de benefícios, depois temos que cumprir as regras. E o maior problema que pode ter o PPR, nós usando este benefício à cabeça,
é que se por algum motivo não cumprirmos aquela regra de reembolso que eu referi há pouco, o que acontece é que vamos ser penalizados pelo valor do benefício fiscal que nós usamos, agravado de 10% por cada ano que passe. O que significa que se eu, por exemplo, há 4 anos fiz uma aplicação em que teve benefício fiscal de 400 euros e agora resgato sem cumprir aquelas regras, eu vou ter que devolver ao Estado 400 euros mais 40%, foi 10% por cada ano que passou desde o benefício fiscal. Muito bem, portanto é algo que não é aconselhável fazer, não é? E, claro, portanto a pessoa quando quer usufruir o benefício fiscal do PPR, e eu chamo a atenção que este benefício, para que fique claro, este benefício fiscal é acrescido à rentabilidade do próprio PPR, ok? Portanto, se um PPR está a dar uma rentabilidade de 6% ao ano ou de 5%, que está a dar neste momento, normal 4%, depende se é capital garantido, dá 3, 4, 5, se for por aí até pode dar 9, 10%. A questão é que isto acresce a esse rendimento. Portanto, é o benefício fiscal logo à entrada e que as pessoas têm. E o que eu diria que as pessoas, evidentemente, apliquem aquilo, se quiserem usufruir do benefício fiscal, apliquem aquilo que considerem uma poupança permanente da pessoa, uma reserva. A ideia será um bocadinho essa, guardar para o final da vida, vamos chamar-lhe assim, para uma reta final da vida, esse investimento. Eu chamaria uma reserva estratégica de poupança, para que as pessoas possam dizer que quando a gente chama reserva estratégica é aquela que só se vai mexer mesmo quando já não houver outras possibilidades. Exatamente. Bom, falamos aqui dos benefícios fiscais à entrada, mas também temos de falar dos benefícios fiscais à saída, Miguel. A pergunta é esta: vale a pena declarar o plano poupança reforma no IRS? E eu acho que é assim, esta questão de declarar no IRS tem a ver com os benefícios fiscais à entrada. E isto eu acho que é aqui uma das grandes vantagens do próprio PPR, é que ele tanto tem benefício fiscal à entrada como tem benefício fiscal à saída. O que é isto? Eu dou-lhe um exemplo. Por exemplo, nós podemos aplicar um PPR e não o declarar no momento em que aplicamos. Okay? Até que, por exemplo, está limitado a 2.000 euros, ou seja, até o máximo. Se eu quiser aplicar 20.000 ou 30.000 ou 40.000 ou 100.000, isto não está contemplado, o benefício fiscal só vai até aos 2.000. Mas imagino que eu quero fazer com uma aplicação porque me está a dar uma rentabilidade superior. Ainda tem uma outra vantagem, é que à saída, ou seja, eu a partir do momento em que eu entro e não vou buscar o benefício fiscal, logo eu não estou condicionado na saída. Ou seja, eu não tenho que esperar pela reforma, não tenho que... Pode resgatar quando quiser, pode ser resgatar no fundo dentro, exatamente. Como se fosse um fundo de investimento qualquer. Só que isto tem um benefício fiscal por permanência. O que significa que uma aplicação qualquer, hoje em dia, paga 28% de taxa sobre o rendimento, ou seja, a diferença entre aquilo que eu aplico e a diferença com aquilo que eu vou resgatar, não é? Imagino que eu aplico 50.000 euros e depois ao fim de 6 anos eu vou buscar 60.000. Portanto, estes 10.000 de diferença, numa condição normal de aplicação financeira, em qualquer outra aplicação, paga 28%. No PPR paga menos. O máximo que paga é 21%. E isto ainda mais. E pode ser, repare, e pode chegar aos 8,6% esta taxa sobre o rendimento, desde que o PPR tenha pelo menos 8 anos. Ou seja, se a pessoa aplicou 8 anos, mesmo que depois vá resgatá-lo, o rendimento que tiver tem uma taxa de imposto... Vai ser tributado com valor menor. Um valor muito menor do que se colocasse o dinheiro noutra aplicação qualquer. Portanto, mesmo que não declare na entrada, tem uma vantagem na saída, porque tem uma taxa de imposto sobre o rendimento muito inferior ao normal. Portanto, benefícios à entrada, benefícios à saída, rentabilidade, deduções fiscais, portanto continua a ser, podemos dizer que é uma opção fiscalmente atrativa, Miguel. E eu acho que uma opção fiscalmente muito atrativa e financeiramente, eu diria que fiscalmente é atrativa e financeiramente pela sua globalidade, e eu explico aqui que será nível de rentabilidade superior à média das outras aplicações, podem ser aplicações sem risco ou com risco, tem benefícios fiscais à entrada que se pode deduzir diretamente e que pode atingir os 20%, e tem benefícios fiscais à saída. Porquê? Porque o rendimento é tributado por uma taxa mais baixa que qualquer outro rendimento obtido por aplicação de capitais. Se calhar vou pedir ao Miguel para se repetir, não é? De alguma forma, mas a ideia é que para quem não nos acompanhou desde o início nesta conversa possa resumir num minuto ou menos aquilo que são os PPRs. Rui, os PPRs são um produto financeiro
que tem inúmeras vantagens no sentido de para aquela pessoa que aplica. Essas vantagens eu diria que se resume em 2 tipos de vantagens, ou 3 tipos de vantagens. Nós temos as vantagens fiscais, que podem ser vantagens fiscais de entrada, que podem atingir até 20% mediante as condições legais que são impostas. Tem benefícios à saída, porquê? Porque a tributação dos ganhos, dos rendimentos deste PPR são tributados com uma taxa significativamente inferior à taxa de outras aplicações, e tem a vantagem financeira, porque neste momento é um produto que normalmente associado à relação entre o risco do produto e o rendimento que ele tem, é neste momento os melhores produtos no mercado, até porque nós temos aplicações sem risco hoje que facilmente dão 3% ou 3,5% sem risco. Ora, com capital garantido hoje dá 3% quando as taxas estão negativas, e eu diria que é uma excelente aplicação. Evidentemente, se formos para risco, eles podem atingir valores muito superiores, e portanto eu considero uma excelente aplicação financeira as pessoas a considerarem isso. Muito obrigado, Miguel. Mais uma semana, mais um Finanças no Minuto e mais um tema de interesse, mais um incentivo, neste caso, à poupança, também à dedução fiscal, naquilo que é a gestão da nossa família e do nosso bem-estar financeiro. Voltamos na próxima semana, Miguel, com mais temas de interesse, seguramente, aqui no Finanças num Minuto. Entretanto, bom trabalho na Censos, naturalmente, e em todo o grupo na Evageste. Muito obrigado, Rui. Até para a próxima semana. E até à próxima certamente semana. Ser mais uma semana árdua de trabalho. Seguramente. E esperemos que a pandemia não nos traga apenas dissabores e nos traga oportunidades também, não é? Pensamento positivo, sempre. Exatamente. Miguel Domingues, obrigado. CEO da empresa Censos, uma empresa na Evageste Grupo que oferece este Finanças no Minuto. Finanças no Minuto. Uma oferta Censos, uma empresa na Evageste Group. E a casa não veio abaixo. Peço desculpa por algum ruído mais incómodo que hoje possa ter marcado esta edição, porque há aqui obras, enfim, no edifício, e acaba sempre por trazer alguns ruídos mais estranhos. Penso que agora já mais calmo. E já daqui a pouco, para dar continuidade à edição das manhãs, temos 40 minutos de música, sem parar. Alto Minho, 97.0, 101.0.